Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, conclui o julgamento e torna Eduardo Bolsonaro réu por coação. Essa decisão acaba de sair. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade aceitar a denúncia da PGR e transformar o deputado Eduardo Bolsonaro em réu pelo crime de coação no curso do processo. O julgamento ocorreu num plenário virtual e foi concluído nesta madrugada. O que a PGR diz? A PGR acusa Eduardo Bolsonaro de atuar nos Estados Unidos para articular sanções contra autoridades brasileiras. E segundo a denúncia, o objetivo era pressionar e intimidar os ministros do STF às vésperas do julgamento que condenou Jair Bolsonaro. O órgão também denunciou o blogueiro Paulo Figueiredo Filho pelo mesmo motivo. O relator Alexandre de Moraes afirmou em seu voto que a conduta de Eduardo Bolsonaro extrapolou o limite da crítica política e configurou uma grave ameaça ao tribunal. E segundo Alexandre de Moraes, Eduardo buscou criar ambiente de intimidação sobre os responsáveis pelo julgamento de Bolsonaro e pressionar parlamentares envolvidos na discussão de um projeto de anistia. A gente, nesse momento, recebe mais um jurista para nos ajudar a entender este e outros casos que envolvem o judiciário. Está conosco o ex-ministro da Justiça, professor do Direito também, José Eduardo Cardoso conosco. Olá, ministro. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar com vocês novamente. Um privilégio. Bom, a gente já esperava essa decisão do Supremo em relação a Eduardo Bolsonaro. Vários juristas já vieram aqui e também viam essa possibilidade de ele se tornar réu com facilidade. E a pergunta que eu lhe faço é, e agora? Ele réu, mas foragido nos Estados Unidos? Essa é uma situação que já estava dada, né? Porque o que ele fez realmente é um fato típico. Ele coagiu, ou tentou coagir, com muita força, com muita violência, os ministros da Suprema Corte para que seu pai não fosse condenado no processo criminal. Assumiu para si um diálogo com o governo dos Estados Unidos da América, apresentou lá toda uma versões ao governo, disse que ele era o grande articulador das sanções que Donald Trump praticou, e que, obviamente, atingiu o ministro do Supremo e também a todos os brasileiros e brasileiras com as tarifas. Chegou, inclusive, a falar que a situação ia piorar, que se tomassem cuidado, ameaçou Alexandre de Moraes. É evidente um delito tipificado na nossa legislação, eu não tenho a menor dúvida disso, Lucila. Então, por essa razão, decisão correta. Esse processo vai ter prosseguimento no Brasil, né? Ele vai ter, se ele não constituir advogado, ele vai ser defendido, o que tudo indica, pela Defensoria Pública, então terá o direito de defesa respeitado e vamos aguardar o final. Eu acho que dificilmente ele consegue ter uma tese para não ser condenado nesse processo. Agora passando para o... Vai, pode ir, Josias, vai lá. Eu queria aproveitar a experiência de ex-ministro da Justiça, do nosso entrevistado, para ver se tirava uma dúvida. Quando o Trump vinculou aquela pretensão dele de associar a sanção tarifária, econômica, que ele tinha aplicado contra o Brasil, associou isso a uma interrupção do processo contra o Bolsonaro no Supremo, dizíamos nós todos que era uma tolice, porque o executivo brasileiro não tem ingerência sobre o judiciário. Agora estamos assistindo ao caso da Carla Zambelli, está lá um pedido de extradição, o judiciário está encaminhando com a participação do Ministério Público italiano e lá na frente, depois da decisão judicial, haverá uma decisão política do governo, mas por hora está tramitando judicialmente. No caso dos Estados Unidos, estamos agora com o caso do Alexandre Ramagem, condenado, 16 anos, foragido também nos Estados Unidos, está lá em Miami. E há o caso do Eduardo Bolsonaro. Como vai se processar esse pedido para que os dois sejam trazidos para responder às condenações? No caso do Eduardo ainda é réu, mas no Alexandre Ramagem já há uma condenação. Também o judiciário americano vai ter que se pronunciar, não? À luz dessa sua experiência como ex-ministro da Justiça, nós vamos conseguir enquadrar um condenado que está foragido nos Estados Unidos, trazê-lo para cumprir a pena aqui, ou isso vai ser impossível?
Olha, é muito difícil dizer, Josias. Eu acho muito mais difícil no governo Donald Trump, porque o executivo palavra nessas questões, né? Nós sabemos, por exemplo, lá na Itália, com Carla Zambelli, que haverá uma decisão da justiça, mas ao final haverá uma decisão do governo quanto à extradição ou não. O mesmo deve acontecer em relação aos Estados Unidos da América. E eu não creio que Donald Trump tomará nenhuma medida de extradição em relação aos seus aliados políticos. Claro, eu não creio, né? Mas isso também é uma situação bastante curiosa, porque um dia o governo Trump acaba e nós não sabemos quem que vai assumir o governo dos Estados Unidos, se terá esta mesma diligência, esta mesma boa vontade com pessoas que são condenadas pela justiça, que fugiram do Brasil e que ele entende que são seus aliados políticos, que são perseguidos, coisas do gênero, a ponto de dar a essas pessoas, inclusive, guarida eventual de asilo ou de refúgio, ou sei lá, qualquer outra figura que ele entenda como cabível. Então, eu não acho que será simples trazê-los no governo Trump. É minha opinião, né? A menos que o governo mude de perspectiva, mas eu não creio que isso seja fácil. Aproveitando a sua... Agora, ministro, quais são... Pode ir, Ronilson, pode ir. Quais são... Eu imagino que essa é uma situação, acho que única. Eu não lembro de uma situação semelhante a essa, de uma traição da pátria nesse nível em outro momento. Então, partindo desse pressuposto, né, de algo tão original, vamos colocar assim, que desafios você imagina que pode ter para o Brasil algo que seja tão novo, tanto da relação do Brasil com os Estados Unidos, quanto juridicamente, já que nós nunca tivemos algo desse nível? Quais são os desafios que esse caso traz? E como você acha que a Câmara deve, quase que por obrigação, agir agora com relação a Eduardo a partir de agora? Olha, Maurício, uma boa pergunta. É uma situação absolutamente inédita. Quer dizer, você envolve nesses aspectos situações de direito internacional, que é a relação entre dois países soberanos, Brasil e Estados Unidos, ou no caso da Casa Zambelli, você tem Brasil e Itália. Isso tem que ser decidido no campo do direito internacional, mas sempre passa dentro de um exercício da soberania do país. Agora, outra coisa é o que nós estamos vendo e tendo aqui no território nacional. O que o senhor Eduardo Bolsonaro fez é caso claro de cassação de mandato. O mesmo relativamente à dona Carla Zambelli. O mesmo em relação a todo e qualquer parlamentar, como agora nós temos também um outro deputado federal que foge da justiça. Eu não consigo entender como é que não se toma imediatamente na Câmara dos Deputados uma postura em relação a isso. Aliás, até consigo entender, só não consigo justificar, porque é inaceitável. É inaceitável eu ter nos meus quadros parlamentares alguém que foi condenado pela justiça e foge escancaradamente, claro, para buscar refúgio em outro país. Como é que se explica isso? Eu acho que quando o legislativo age assim, e aqui não vai qualquer situação, digamos assim, de avaliação política pessoal minha. Se isso acontecesse com alguém do meu campo político, eu também acharia absolutamente necessário que perdesse o mandato. Vai ter refúgio no outro país, não tem como o parlamento conservar esta situação com a pessoa ausente de sessões, ainda mais se eu tenho uma situação em que eu tenho uma medida para não sair do país e fujo, desrespeitando a justiça. É caso de cassação evidente. No entanto, a inércia do legislativo nesses casos só depõe contra o próprio legislativo. Será que os deputados não percebem que isso joga contra eles? Será que não percebe que passa para a população uma ideia de clube de amigos, onde estão os meus amigos, eu vale tudo, e para os meus inimigos eu aplico a lei? Será que não percebem que isso desgasta sobremaneira até aos olhos dos seus aliados? Porque os aliados, no momento, primeiro aplaudem, mas ficam sempre na cabeça com a ideia de que isto não é sério. Nada é sério. Então, vejo com muito tristeza o que está acontecendo, porque eu acho que o parlamento é uma peça indispensável para a democracia. O parlamento ele é o oxigênio da vida democrática, mas, infelizmente, aqueles que estão produzindo esse oxigênio estão envenenando o ar da população, o ar da institucionalidade, ao não agir.